Olá, eu sou Pietra Gasparini e começa agora a nova edição do programa Crítica de Ponta. A minissérie paranaense Caravelli 114 destaca a resistência no período ditatorial. Confira a análise de Emanuele Pascoaloto. Um sequestro aéreo durante a ditadura civil-militar é o que retrata a minissérie Caravelli 114. Dirigida por William Biagioli, a minissérie retrata o drama político vivido por 6 guerrilheiros da vanguarda armada revolucionária Palmares, de 1970. O avião da Cruzeiro do Sul saía de Montevidéu, no Uruguai, e tinha como destino Rio de Janeiro, mas sua rota foi desviada para Havana, em Cuba. A ficção mostra a resistência que persistiu na época. O roubo de aviões era muito comum para chamar a atenção da imprensa internacional para os acontecimentos do país. Além desse drama político, a minissérie também retrata o drama humano que acontece durante a série. Miriam, interpretada por Camila Carneiro, era uma mãe que entrou na causa por causa de seus 2 filhos e também em prol de seu país. Além dos guerrilheiros, os passageiros também têm um papel muito importante na narrativa da minissérie. Os atores regionais têm a língua nativa, o espanhol. A maioria das cenas da minissérie se passa dentro do avião. A escolha do enquadramento mais fechado ajuda o espectador a não cansar de ver o cenário durante os 4 capítulos. As gravações percorreram todo o Paraná e mobilizaram mais de 200 pessoas em bastidores. Com cenas gravadas no aeroporto de Santana, aqui em Ponta Grossa, a minissérie também percorreu outras cidades com as gravações. Curitiba, Pinhais e Morretes são algumas delas. A minissérie torna-se uma experiência imersiva, pois a construção de um modelo de avião dos anos 1960 foi realizada a partir de um modelo Airbus 318. A produção foi financiada pela Lei Paulo Gustavo, da Prefeitura de Curitiba, e pela Secretaria do Estado de Cultura do Paraná. Os episódios têm cerca de 40 minutos de duração, e são 4 capítulos no total. O primeiro episódio foi lançado no Canal Brasil no dia 19 de maio deste ano. A exposição Entre Símbolos e Memórias da artista Maria Chong retrata vivências das mulheres chinesas. A repórter Eduarda Leme visitou a exposição. A exposição Entre Símbolos e Memórias da artista Maria Chong chama a atenção não apenas pela beleza das suas peças em cerâmica, mas a história que carrega por trás. A artista faz uma mistura das suas vivências entre Brasil e China, trazendo reflexões sociais e pessoais. A mostra foi aberta no dia 15 de maio na Galeria da Proex e fica disponível até o dia 26 de junho. O que torna a exposição interessante é justamente essa junção que a artista consegue fazer entre o passado e o presente. Em obras como Noi e Noi Toi, a discussão principal é sobre a condição da vida da mulher chinesa, entre elas a violência de gênero e a desigualdade social. Mesmo partindo de experiências da cultura oriental, os trabalhos também refletem a realidade do que vivemos no Brasil. A crítica social aparece de maneira sensível, sem perder a força, fazendo com que as pessoas que estão observando aquela obra vejam muito mais além do que ela pode mostrar. Mais do que uma exposição em cerâmica, Entre Símbolos e Memórias mostra como a arte pode permanecer em espaços através da resistência e como símbolo da identidade pessoal. Com mais de 150 mostras pelo mundo todo, a artista Maria Chong utiliza a argila para mostrar o pertencimento, a memória e a sua trajetória pessoal. A repórter Natália Stipe avalia a oferta predominante de sobremesas nos grupos de estudantes da UEPG e da UTFPR. Para quem acompanha o grupo de doces salgados da UEPG e da UTFPR, consegue perceber uma predominância na hora das vendas. Os doces. Os grupos criados para facilitar a comunicação entre os vendedores e os acadêmicos costumam ofertar doces e salgados com valores de 5 a 10 reais e em produtos mais elaborados de 20 reais para cima. A variedade entre doces e salgados é bem perceptiva. Enquanto doces são ofertados diariamente, são poucas as variedades entre salgados como coxinhas, pão de queijos, empadões.
o que só demonstra uma falta nos produtos salgados. Os vendedores poderiam afirmar que essa predominância nos doces é por conta da facilidade na produção dos doces, no armazenamento e nos produtos de produção que são mais baratos. Entretanto, isso é uma problematização entre os estudantes que passam longas horas entre aulas dentro das faculdades, entre estágios, atividades extracurriculares. O grupo de doces salgados de Ponta Grossa evidencia uma alta nos pequenos empreendedores. Entretanto, há uma questão. Essa predominância nos doces ao invés de salgados é por causa do público ou por causa da facilidade de produção? E o que isso influencia na vida dos estudantes universitários? O que é notícia no Rádio da Manhã Ponta Grossense? Confira a análise de Ticiane Almeida. O que as principais emissoras de radiodifusão de Ponta Grossa apresentam no horário nobre das 7 às 8 da manhã? A Rádio T tem o T-News, que acontece das 7 às 8 da manhã. E o programa, ele traz desde entretenimento, notícias locais, participação dos ouvintes e música popular. E o mais interessante deles é que, pela forma como o radialista conduz a conversa, faz com que o ouvinte que esteja do outro lado escutando se sinta em casa, como se estivesse numa conversa pessoalmente. Isso faz com que no outro dia ele queira voltar a acompanhar o programa. Agora, a Rádio Santana tem o RS Notícia também das 7 às 8 da manhã. Só que o diferencial deles é que eles focam nas notícias locais e também nos serviços de utilidade pública. Com isso, o ouvinte que escuta vai ficar sabendo dos acontecimentos de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais. Já a Rádio CBN é o que mais diferencia das duas, pois o seu programa das 7 às 8 da manhã, o Jornal da CBN, é em rede nacional, ou seja, não tem notícias locais em si, mas sim notícias que estão acontecendo no país. Com isso, eles tentam atender os interesses da população pontagrossense. De modo geral, as emissoras da cidade exploram a força e a tradição do horário nobre da rádio em Ponta Grossa. Quais as opções de lazer que os moradores do terceiro bairro mais populoso de Ponta Grossa têm? A crítica é de autoria de Natália Almeida. Quais são os espaços de lazer públicos em Ponta Grossa? O terceiro bairro mais populoso da cidade, o Contorno, reúne mais de 40 mil habitantes. A região oferece espaços para esporte, lazer e convivência ao ar livre. Mas será que para um dos maiores bairros da cidade, as opções atendem às necessidades dos moradores? Uma das opções é a Feira do Produtor, que acontece todas as quintas-feiras, das 13 às 20 horas, na Praça Tancredo Neves. A feira oferece opções de hortifruti fresco, pães, produtos coloniais, além do famoso pastel com caldo de cana. Além de ser um ambiente de compras, é também um lugar de encontro dos moradores e que movimenta a comunidade. Outro local bastante conhecido é a pista de skate Santa Paula, frequentada por moradores e praticantes do esporte. Apesar de ser uma opção gratuita de lazer, a estrutura precisa de manutenção e atenção. Próximo dali também é possível encontrar praças, parques infantis e academias ao ar livre. No entanto, falta um ambiente para a caminhada. Apesar de contar com diferentes espaços públicos, o bairro, que comporta mais moradores do que 351 municípios do Paraná, ainda precisa oferecer novas opções e conservar as que já existem. A qualidade e diversidade deve ser garantida a toda a população. O livro Que Fio é Esse?, de Camila Passetto e Jaque Siciliano, destaca o protagonismo infantil na imaginação literária. O repórter Lucas Jolondek, que foi conferir o livro, analisa a obra. Para uma criança brincar, primeiro ela precisa imaginar. O livro Que Fio é Esse?, de Camila Passetto e Jaque Siciliano, apresenta uma narrativa que se passa na imaginação infantil. O livro acompanha um menino negro, que brinca com um trenzinho, um fio de cabelo que conecta o personagem e o brinquedo. Na história, passeando por ambientes diversos, como céu, mar e terra. A principal característica do livro está no modo como ele transforma brincadeiras cotidianas em narrativa. O fio opera como um elemento que permite conectar o personagem com a história, além de apresentar diversos cenários para que a criança participe da construção da narrativa. O projeto surgiu a partir de uma ilustração criada por Jaque Siciliano, enquanto observava os filhos brincando
e inspirou Camila Passeto, que escreveu a história. A parceria entre as autoras resultou no livro, concluído 4 anos depois de trabalho, e lançado como um produto independente. Além da proposta voltada à imaginação, a obra amplia a presença de protagonistas negros na literatura infantil. O personagem principal ocupa o centro da narrativa, sem que a história esteja associada ao sofrimento ou a conflitos raciais. Que Fio é Esse? Demonstra como a representatividade também pode ser construída com histórias de brincar, criar e imaginar. O livro foi lançado no dia 16 de maio em Ponta Grossa. Você acompanhou aqui a edição do Crítica de Ponta, produzido por estudantes do 3º ano de jornalismo da UEPG. Confira as atualizações semanais no portal ou nas redes sociais do periódico. O programa vai ao ar na Rádio Comunitária Princesa FM 87.9, aos sábados às 8h30. Obrigada pela audiência.